Ah, essa daí eu conheço. Boa tarde, Felipe. Oh, boa tarde, Sofia. Gremista. Sofia é gremista. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Gustavo Prisco chegou. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, Felipe. Fala, Gustavo. Um novo companheiro. Tá me ajudando pra caramba. Imagina. Daqui a pouco ele tá aqui, meu. Mais um. Ó, chegou o Enzo. Enzo e a bebê. Ah, o Enzo. O Enzo é o argentino mais brasileiro que eu conheço. É. Boa tarde. Oi, gente. Oi, Felipe. Oi, E aí, tudo bem? tudo bom? Ó, tem ó, outro Felipe. Oi, outro Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Felipe com E, Felipe com I. Ó, Ariane, chegou a Ariane também. Boa tarde, tudo bem? Olá. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Ó, Felipe, a gente vai aguardar o pessoal entrar na sala, porque a gente já Claro. começa uma vez. Claro, tá bom? claro. Claro. Ó, professor Harry já mandou boa tarde aqui, Felipe. No Facebook. Boa tarde, professor. Boa tarde, Felipe. Olá, tudo bem? Já chegou, cortou o cabelo, Ian. Ai, gostei. Boa tarde, Cidália, aqui do Facebook. Natália, boa tarde. Oi, boa tarde, Bruna. Felicidades. Boa E tarde, você lá no Paulo. Pagotac. Que legal. Foi com o Isaí, me fez o convite. Maneiro. Oh, muito bom, viu? Falou então. Estarei aqui atento. Até já. Até. Aqui. Vou compartilhar aqui no Face. Deixa eu só dizer para a Bruna, boa tarde, Bruna. Eu vi o vídeo de você, seu vídeo ontem, e foi bonito ver a sua história. Realmente, tem muita coisa semelhante com todos nós, com certeza. Comigo, com certeza, tem muita coisa semelhante. Lindo ver você batalhar, lindo ver você chegar lá. Tá? Parabéns. Obrigada, Irã, obrigada. Tá aí, Enzo. Eu gosto de estar aqui perguntando, eu não gosto de falar, tá dizendo isso, né? Bom é perguntar, né, não? Inclusive, Irã, vamos marcar a sua aqui, né? Lindo, eu sim, você sim. Obrigado, gente. Obrigada a quem pôde assistir ontem, obrigado a ele pelo convite. Gostei, muito bom. Chegou, Catê. Oi, Catê. Ei, Bruna, boa tarde. Boa tarde. E Vivian, beleza? Pronto, pessoal. Deixa eu... Tem cafezinho hoje? Não, Catê. Vai fazer um cafezinho, não? Ah, sério? Fazer um cafezinho hoje. Daí eu vou ter que fechar a câmera para fazer café.
Não, mas no dia lá da live da ABPD, você saiu correndo no café na frente de todo mundo. Todo mundo viu você fazer seu cafezinho. Ah, agora eu tô me sentindo meio constrangida, né? É muita gente. Só mais um minuto, tá, Felipe, que a gente começa. Sem problemas. Pode ir conversando aí, gente. Todo mundo... Quando eu comecei essas lives, Felipe, era um problema para esta turminha colocar os microfones no mudo. Eu falava não sei quantas vezes, agora eu nem preciso pedir. Agora que pode falar, tá todo mundo com o microfone no mudo. Quando comecei. Tem cada meme, né, na internet, do pessoal em reunião de Zoom. Postaram até meme lá no grupo do Corona Bastões da gente do WhatsApp, dizendo que era eu pedi. Sacanagem. Foi, comigo. Agora tá todo mundo já aprendeu a usar esse Zoom, que ninguém sabia usar, nem eu sabia usar isso aqui. Pronto, gente. Aqui. Pronto, vamos começar. Tá chegando mais gente aqui na sala. Tô vendo, Iro, que você escreveu aqui. Tô lendo. Sim. Aí já é noite, né? Pronto. Pronto, pessoal, a gente vai começar agora. Todo mundo já colocou seus microfones no mundo. Olha que bonitinho, todo mundo comportado, todo mundo já aprendeu a mexer aqui. Pronto, gente, vamos começar. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do Corona Bastões. Meu nome é Bruna Bonfim, eu moro aqui em João Pessoa, na Paraíba, sou fagotista aqui de João Pessoa. Quero dar boa tarde para minha amiga Vivian, está lá em Minas. Uai! Boa tarde, Vivian. Lá estou. Boa tarde, gente. Tudo bem? Pronto, ela de lá de Uai, aqui no Nordeste a gente fala oxi. Quero dar boa tarde para Isaac, que está lá no Facebook. Ele envia as perguntas do Facebook aqui para a gente, de vocês do Facebook. Podem colocar aí nos comentários que Isaac vai passar para a gente aqui no formulário, tá bom, gente? Vocês que estão acompanhando aí pelo Facebook. Luiz Henrique, que ajuda a gente a compartilhar nossas publicações nas redes sociais. E hoje o Corona Bastões está tendo a alegria e o prazer de receber Felipe Castro, que é um fagotista aqui brasileiro, né? Que ele mora na Suíça, atualmente está lá na Suíça, aluno do Afonso Venturieri, na Escola Superior de Música de Genebra. E ele vai falar um pouco mais sobre as atividades que ele está desenvolvendo lá, sobre a experiência dele de morar fora no Brasil, sobre os estudos dele, como é que ele fez para chegar lá. Vai falar também um pouquinho sobre a história dele, como ele começou a estudar música, aquela pergunta que a gente sempre faz aqui no início das nossas lives, né, para os convidados, como ele começou a estudar música, como ele conheceu o fagote, passou a se interessar, a estudar. É muito importante essa pergunta no início, Felipe, que a gente faz aqui, porque é uma forma da gente conhecer um pouco mais sobre você, além do seu trabalho, saber quem você é, um pouco da sua história, e uma forma de quem está nos assistindo, quem está aqui na sala, se identificar, de repente se identifica, né, um pouco com você e com sua história, sua trajetória aí. E, então, seja bem-vindo, Felipe, é um prazer recebê-lo aqui no Corona Bastões. Então, fale para a gente aqui como foi que você começou a estudar música, como foi que você começou a estudar fagote. Seja bem-vindo, Felipe. Boa tarde. Oi, Bruna. Um beijo para todo mundo, para um monte de colega meu aí, amigos, saudade de vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Vai ser um prazerzão conversar com vocês. A minha história não é muito diferente da maioria de vocês, não. Eu comecei bem novinho, acho que eu devia ter uns 11 ou 12 anos de idade, na igreja, como muitos músicos aí no Brasil começam na igreja. Eu também comecei. Eu lembro que eu era criança, eu assistia a banda, né, as orquestras das igrejas tocando assim, e aquilo me chamava atenção.
desde de garotinho mesmo, né? Criança, assim, 4, 5 anos. E aí eu sempre com aquela vontade de aprender um instrumento, então, bem pequenininho ainda, minha mãe me levava para as aulas de música na igreja e tal. Mas aí, por mais ou menos, por volta dessa idade de 11 anos, eu lembro que a gente mudou, né? Foi para uma outra igreja, num outro lugar, e a gente fez amizade lá com uma família, e dentro dessa família tinha o maestro da orquestra ali daquela igreja que falou que estava procurando um garoto, uma menina, alguém novo para poder aprender um instrumento que se chamava fagote. Na minha família não tem músicos, a gente não fazia a menor ideia que era um fagote, né? E eu queria tocar saxofone, porque meu pai tinha uns CDs de jazz, essas coisas eu gostava de ouvir. Então eu queria tocar saxofone, porque eu me imaginava, né, improvisando no saxofone, aquelas coisas bem de John Coltrane e tal. E olha só que ironia do destino, né? Lá na frente fui acabar estudando com o Alexandre Silvério, que é um saxofonista frustrado, toca fagote, aquele cara. Ele deveria tocar saxofone, mentira, ele toca fagote incrivelmente bem, aquele cara lá. E aí eu comecei a estudar o fagote por influência desse maestro, que é o Edson. O Edson virou para mim e falou assim, toca esse instrumento aqui, que ele é parecido com o saxofone, né? Olha que má referência que ele tinha de fagote, né? Achar que o som do fagote parece um saxofone. E aí eu comecei, eles me arrumaram um professor particular, e pouco tempo depois eu já tinha começado meus estudos na IMESP, e lá foi onde eu conheci o Alexandre. E eu lembro que nessa época, quando eu comecei a estudar o fagote, eu lembro que eu voltava da escola e passava a tarde, né, a noite inteira estudando, tocando fagote. Então, muito Weissenborn, muito Milde, muito Krakamp, todas essas coisas aí nessa época. E logo depois a EMESP, e bom, aí mais para frente começa a minha carreira nas orquestras jovens, né, Estadualzinha, Orquestra Jovem de Guarulhos, e por aí foi. Só um minuto aqui, gente. Sim, Felipe. Então, assim, você começou bem jovem e no fagote. Sim. Já. É diferente da maioria, né? A maioria sempre passa pelo clarinete ou mesmo toca uma flauta doce. E eu comecei direto no fagote, eu não fazia a menor ideia. Que privilégio. Muita gente fala. Eu comecei no saxofone, quando eu fui pro fagote, para mim foi... Pois é, totalmente diferente. Quando você vai com o pensamento de outro instrumento para estudar o fagote, é bem complicado, né? E você teve o privilégio de começar já no fagote, muito bom isso. Então foi bem, assim, digamos assim, sua ascensão assim, na música, as oportunidades foram aparecendo, foi uma coisa assim rápida, foi bem rápida assim, que você foi estudando fagote. Foi assim, né? Bom, você não tem muito tempo, você tem uns 13, 14 anos. Então, quando eu comecei, tinha pouca gente já tocando fagote, né? Até hoje tem poucos, né? Então, eu lembro que mesmo sendo em São Paulo, a gente não era muito numeroso. Então, por exemplo, eu entrei na IMESP, o Alexandre devia ter uns 7, 8 alunos no máximo. Claro, né? Já tinha alguns alunos bem mais avançados e tal. Mas aí a gente fazia provas, por exemplo, a primeira prova que eu fiz para uma orquestra jovem, foi mais ou menos uns 2 anos depois de me tornar aluno do Alexandre. Então, eu tinha uns 15 anos. E eu lembro que a gente não era, né, muito numeroso na prova. Então, por exemplo, deviam ter... eu lembro que eram 3 orquestras jovens que tinham lá em São Paulo, né? E no total davam 6 vagas disponíveis, né? Compartilhados, né, entre as 3 orquestras, divididas entre as 3 orquestras. E aí nós éramos 7 músicos fazendo a prova, então praticamente um só, né, ficou de fora mesmo. Então eu já consegui minha vaga ali, eu já consegui começar uma carreira dentro das orquestras, né? Então a oportunidade ela surgiu cedo. E
E uma vez que você entra, né, você já vai pegando o jeito, aí você vai evoluindo, vai preparando, aí você migra para uma outra. Então, claro, as oportunidades aconteceram rápido, né, de certa forma. Não é que eu nem me sentia assim preparado para assumir uma cadeira de orquestra. Mas assim, o objetivo também dos grupos jovens era justamente te preparar, né? Então ali era o momento que a gente podia errar, que a gente podia aprender totalmente, né, do zero. Era uma oportunidade muito boa. E tem muitas, né? No Brasil tem bastante projeto social espalhado, né, ao redor do país, tal. Isso é uma coisa boa. Que aqui na Europa tem pouco, né? Os alunos aqui eles costumam ter bem menos experiência de orquestra e de grupo do que a gente aí na América do Sul. Aí, no caso, a tua oportunidade de ir para a faculdade, cursar música, já foi depois que você estava já tendo essa prática de orquestra? Uhum. Foi. Então, eu estava na escola, né? Eu tinha 15 anos. Então, eu terminei o colégio e tal. Aí lá, nessa altura, eu já tinha decidido que era isso que eu queria fazer, né? Que eu já estava, né, decidido. Falei, é isso que eu gosto, eu quero tocar em orquestra. Tocar em orquestra é minha paixão até hoje, eu amo tocar em orquestra. E então eu já tinha decidido, e aí eu sabia que eu precisava, né, de uma formação. Então, principalmente também por causa da influência do Alexandre sobre mim, né, e pelo fato de eu ter estudado na Alemanha, especificamente em Berlim, então na minha cabeça já estava aquilo de eu quero ir para Berlim, quero seguir os mesmos passos do Alexandre. Então, quando você estava já adquirindo essa experiência, tocando em orquestras jovens, você já estava com esse foco de ingressar no curso superior, seguir carreira profissional, era uma coisa que você já tinha colocado em mente, isso? Sim, com certeza. Eu passava assim, eu tinha as programações, né, os concertos das orquestras. Então, por exemplo, o primeiro ano foi estadualzinha, né, a Orquestra Jovem lá de São Paulo, do estado. Depois, a Orquestra Jovem de Guarulhos, né, da minha cidade. Aí teve uma época que eu ficava nas duas. Ao mesmo tempo, eu conciliava com o conservatório, né, com a EMESP, continuava tendo aulas com ele, tinha as atividades das orquestras. Então, assim, minha semana eu ia para a escola e a tarde era toda voltada para a parte musical, né? Então eu fiz isso até acabar o período escolar e tal, e dali para frente já começou a surgir oportunidades em orquestras melhores. Então eu lembro que eu tinha acho que 19 anos ou 18 anos, eu entrei na Jazz Sinfônica, que já era considerada uma orquestra profissional, então, né, cheio de saúde, já era cheio de gente profissional tocando nas orquestras e tal. E eu lembro que eu me preparava com o Alexandre para uma possibilidade de fazer um teste no exterior, né? Então, por exemplo, para Berlim, eu lembro que um ano antes eu já estava me preparando para a prova. Eu já tinha mais ou menos uma ideia do repertório, trabalhava com o Alexandre e fiquei fazendo essa preparação. Eu fiz essa preparação durante um ano e aí fui para lá fazer a prova. Mas isso eu tinha bastante tempo, né, de aula com ele. Tinha por volta de uns 7, 8 anos quase. Eu entrei com 10, isso mesmo. Eu entrei em Berlim com 20 e eu comecei a aula com o Alexandre com 12, 13, 7 anos, né? Então a gente trabalhou bastante antes de eu ir para lá. Sobre você também fez parte do método de fagotes da USESP. Como foi que você chegou lá? Qual foi o caminho que você fez para ter essa oportunidade de chegar lá? A USESP, para mim, também é uma coisa que começou cedo, né? Assim, eu lembro que eu fiz um concurso de jovens solistas lá da Orquestra Experimental, né? Que é onde o Jamil Maluf é maestro e tal. Acho que aqui no nosso grupo deve ter alguém que tenha tocado lá, imagino. Então, a Experimental todo ano tinha um concurso de jovens solistas, né? Só para os músicos da própria orquestra. E aí, nesse ano, eu ganhei, eu e um amigo do violino. E aí o Alexandre, o Arion, acho que o Formiga também, não tenho certeza, foram assistir o meu concerto, né, de premiação. Depois daquele concerto, eles começaram a me chamar para fazer cachê na USESP. Eu lembro, eu fiz o primeiro cachê junto com o Romeu. A gente tocou Segunda de Mahler com a Londra de La Paz regendo. Foi o primeiro cachê dele e o meu, assim, foi junto, nós dois. E aí o pessoal já gostou, já vieram, poxa, olha, vocês tocaram super bem, ficaram felizes com o desempenho. Pouco depois o Romeu entrou no USESP, e aí eu continuei fazendo cachê por um período, assim.
Aí eu lembro que eu fui para Berlim estudar. Então, nas férias eu voltava para o Brasil, eu não tinha bolsa de estudos e também não tinha, enfim, trabalho, né, lá na Alemanha, nem nada. Então, na Alemanha, no caso, lá o calendário em Berlim, a cada semestre tinha um período de férias, né? Então, tinha umas pequenas férias de inverno e tinha as férias grandes de verão, né? Então, nesses períodos de férias, eu voltava para São Paulo para fazer cachê na USESP. Acabava, dava certo, eu fazia os cachês. Na época, o câmbio era diferente. Então, os cachês eram suficientes para eu, por exemplo, voltar e ficar mais um semestre na Alemanha. Então, eu fiz isso por 2 anos. No final de 2 anos, eu abri o edital para a prova de segundo fagote da USESP, né? Definitivo, que era a vaga do professor Jamil Bart, que é lá de Curitiba. Então, quando eles abriram essa prova, aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer, né? Um bom emprego, tudo, na minha cidade, eu quero ir. Aí eu fui fazer a primeira prova e não passei, não deu certo. Voltei para a Alemanha para continuar meus estudos e alguns meses depois abriu uma nova prova. Aí eu quase que eu não fiz essa prova por causa de dinheiro, de recursos e tal. Eu ia ter que, né, viajar de novo, aquela complicação, não é nada fácil. Mas eu estava numa situação lá em Berlim que, assim, eu estava acabando meus recursos e eu não tinha possibilidade de ter bolsa de estudos lá, não haviam programas, né, para estrangeiro, para fazer um bacharelado nesse caso. Se fosse mestrado, tinha, mas bacharel não tinha. Então, e se alguém entrasse nessa vaga aí na USESP, eu ia perder meus cachês de férias, né, vamos dizer assim. Então, a coisa ia complicar. Aí eu falei, bom, eu vou dar um jeito, vou fazer essa prova de novo e agora eu vou ganhar. Aí eu fiz a prova e deu certo. Dessa vez, graças a Deus, deu certo, ganhei a vaga. E aí eu me desliguei de Berlim. Então, quando eu entrei na USESP, eu meio que já conhecia todo mundo já me conhecia bem, já sabia como eu tocava e tal. E aí, praticamente, então seria isso, né? Eu comecei mesmo na USESP por não poder continuar em Berlim. Se eu pudesse continuar em Berlim, certamente eu não teria ido fazer a prova. Porque eu priorizava muito os meus estudos, eu queria muito terminar. E eu estava com 22 anos, né? Então, hoje, por exemplo, que eu estou estudando aqui na Suíça, né? Agora eu já terminei meu bacharelado e tudo, mas eu terminei com uma idade bem maior, bem mais avançada do que a maioria dos alunos, né? Então, na minha cabeça, eu queria estudar mesmo. Mas, enfim, ironia do destino, né? Acabei que... Mas foi ótimo, né? Foi excepcional. Antes da gente continuar a conversa, a Vivian vai ler uns comentários do Facebook que chegou para vocês. Lê aí, Vivian, por favor. Ai, gente, o pessoal mandando boa tarde, ó. Temos aqui a Natália Schneck, o Harry tá assistindo a gente pelo Facebook. Boa tarde a todos, ele falou. Cidália Torres, Benjamin Coelho, boa tarde. A Meire Macedo Rodrigues falando, boa tarde, muito ver o Felipe por aqui. Como dizia o falecido mamão, fagotista, saco sangote. A professora Solange também está assistindo, mandou boa tarde. Bom demais. Boa tarde para todo mundo. Felipe, aí você falando, você comentou sobre essa parte da sua vida, né? Que você foi para Berlim, né? Sim. Como você poderia falar o que a gente está falando aqui antes de entrar ao vivo, a questão de quem quer estudar em Berlim, como é que foi que você fez para ir, como é o cenário aí para quem quer estudar música, quem quer ir para Berlim estudar? Tem muitos jovens aqui que estão estudando, né, que são iniciantes, tem muita gente aqui que está começando. Seria bom você falar um pouquinho sobre isso? Você quer saber como, assim, os meus conselhos para quem quer estudar especificamente na Alemanha? Sim. Bom, a primeira coisa é estudar alemão, porque eu sofri muito com essa língua. Então, estuda alemão que ajuda. Mas, assim, é importante a preparação antes, né, de ir para lá. Até porque o nível, no geral, está cada vez maior, né? E, sobretudo na Alemanha, pela tradição toda que tem, né, pelo número de músicos fantásticos que tem lá, muita gente quer estudar lá. Então, o concurso para entrar hoje em dia tá difícil, né? Então, o meu conselho é estude muito aí no Brasil. Faça tudo que você pode fazer, por enquanto, no Brasil, para poder chegar lá e ter uma chance de entrar
e aí realmente dá muito valor, né? Mas assim, a parte da preparação, a parte do estudo, a preparação de base, isso é fundamental para quem quer vir aqui para a Europa. Porque diferente assim da realidade nossa aí no Brasil, as faculdades aqui, os professores costumam pegar alunos mais prontos, né? Então, salvo algumas escolas assim, mais, né, em cidades menores e tal, às vezes um professor menos conhecido vai pegar um aluno bem cru, mas é mais difícil, né? Principalmente para um brasileiro, você imagina. O cara vai chegar aqui extremamente cru, vai disputar com gente que vai estar um pouquinho mais preparada que ele, aí fica difícil de entrar. Então, meu primeiro conselho é estude muito aí, faça uma boa preparação aí. Há professores excelentes aí no Brasil que podem te passar uma boa formação, né? Hoje em dia, a gente vive numa época abençoada aí da informação instantânea, então dá para a gente adiantar muita coisa aí no Brasil, né? E depois ter como objetivo entrar realmente, né, numa faculdade aqui, se esforçar, pegar o repertório que precisa trabalhar, uma vez que você já tenha condições, por exemplo, já tenho condição de tocar um concerto de Mozart ou um concerto de Weber e tal. Aí você começa a trabalhar esse repertório para valer, né? Começa a deixar ele bem mastigado, de memória, se possível, e chega aqui e, né, igual o CDzinho, aperta o play, toca tudo certinho, né? Conhecer o professor antes também, isso é importante. Importante saber com que professor você vai estudar também, conhecer bem as ideias dele, porque não é todo professor que está certo, né? Tem que ser aquele que está mais de acordo com o que você quer, com a sua linha de pensamento, o jeito que o cara toca, eu gosto, né? O jeito que ela toca, eu gosto, então eu vou atrás deles. E, se possível, conhecer antes, é importante. Eu conheci meu professor, né? O Volker Tesman em Berlim, a gente fez uma aula antes de eu fazer a minha prova. Ele falou na aula algumas coisas, ele gostou, tá bom, tá legal. Tomara que você passe, ele falou assim, né? Então, depende sempre do número de alunos, do número de vagas, e aí deu tudo certo. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu vou ler um comentário aqui de Alexandre. Ele mandou você quebrar tudo aqui, não? Ele quebra tudo, Felipe. Felipe, você falou que gosta muito de tocar em orquestra, de trabalhar com orquestra. Assim, teve um maestro ou mais de um maestro assim, que você gostou muito de trabalhar com ele? Maestro? Sério que você quer saber de maestro? De repente... Nunca tem um maestro que a gente gosta de trabalhar. Não, é brincadeira. Olha, a USESP, ela deu a sorte, assim, né, de algumas vezes trabalhar com o Frank Schipper, né, que já faleceu. E eu não tenho dúvida, até hoje foi o maestro mais impressionante que eu já vi trabalhar com uma orquestra. Foi o Frank Schipper, falecido, né, infelizmente. Faleceu em um acidente de carro tem alguns anos. E tirando o Frank Schipper, teve um excepcional maestro lá que regia uma vez, um espanhol, também faleceu, eu acabei de lembrar, chamava Rafael Frubeck de Burgos. Muito bom esse maestro, excepcional. Para outros maestros assim muito bons, olha, difícil, viu? Que eu particularmente gostei, eu acho que maestro é uma incógnita, né? Depende muito do repertório, depende da maneira que ele trabalha. Às vezes no concerto ele vai bem, mas nos ensaios a coisa não flui. Então, tem muito maestro meia boca por aí, sabe? Sobrevivendo de muito nome. E, enfim, né? Mas teve um cara que regeu a USESP há um tempo atrás, o Romeu deve lembrar, não sei se o Romeu está por aí. Esse cara, ele regeu a oitava de Shostakovich, a gente tocou junto. Se eu não me engano, ele é holandês, eu esqueci o nome dele. Eu lembro que esse concerto que a gente fez, a oitava sinfonia de Shostakovich, foi muito bom. E a energia desse maestro era muito bom. Eu esqueci o nome dele, ele regeu umas 2 vezes a USESP. Esse cara eu lembro que foi excepcional. E teve um americano também uma vez que regeu lá, que era incrível. Mas eu não sei, eu tenho uma memória meio ruim assim com o maestro.
Voltando um pouco para Berlim, você poderia falar um pouco sobre o período lá que você estudou com o Volker Tesma? Falar um pouco desse período. Claro. O Tesma, eu lembro que foi assim. Quando eu cheguei na Alemanha, eu estava com uma sensação assim, de que eu estava bem preparado. Falei, eu vou chegar na Alemanha e eu vou escrachar um pouco, assim, né? Vou falar, eu vou arregaçar, vou chegar lá e eu vou dominar aquilo ali. Eu tenho certeza que eu vou me dar bem, que eu vou ser um dos alunos preferidos dele, que eu vou ser um dos melhores da classe, né? Minha ideia era de chegar lá e dominar e conseguir ir bem, me preparar em breve para eu conseguir entrar numa academia, né? Ou, enfim, fazer audição de orquestra. Essa era a minha ideia, né? Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque eu vi que eu era da classe inteira, eu estava lá para trás, né? Eu tinha um monte de aluno muito mais bem preparado do que eu. E aí eu tomei um choque, porque aquilo na minha cabeça, enfim, foi uma novidade, né? E foi bom, foi muito bom, porque ali foi um momento de reflexão, de cair a ficha, falar, nossa, eu tenho tanta coisa para melhorar e eu estava tão aquém, assim, da realidade, né? E o Tesma, ele foi uma pessoa, assim, muito ética e muito correta na hora de trabalhar. Então, ele sempre foi um professor muito que cobrava muito do aluno, que falava muito os problemas que o aluno tinha que melhorar e batia muito naquela tecla. Ele era muito perfeccionista, então poucas vezes eu conseguia avançar num repertório com ele porque não estava bom ao ponto de vista dele, né? E principalmente na questão técnica, na questão da imposição do som, do ar, essas coisas ele reclamava muito comigo, que ele falava, você tem muitos maus hábitos ainda, coisa do vibrato de garganta, eu não sinto o som muito apoiado. Enquanto isso não foi resolvido, ele não me deixava prosseguir para outras coisas, por exemplo, fazer repertório. Ele falava, você não tem condição de fazer repertório se você está com esse problema de base para resolver, então tem que resolver. Ao mesmo tempo, ele era uma pessoa muito coerente quando as coisas estavam boas. Então, quando alguma coisa soava bem, ele falava, isso está muito bom, mantenha assim, parabéns por isso, está muito legal, tal, continua. Então, eu achei ele um professor, assim, incrível, incrível, porque, ele sabia cuidar bem do aluno nessa parte do desenvolvimento, né? Todos os alunos que passavam por ele desenvolviam. É engraçado isso. E cada um é de um jeito, né? Cada um tem sua personalidade, mas todos desenvolviam bem, todos saíam melhor do que quando entraram. Mas para mim, assim, eu lembro que Berlim foi um choque. Então eu tive um período de depressão, aquela bad, né? Aquela coisa de não tem amigos, não fala língua, tô aqui nesse frio, com pouco dinheiro, vivendo com os outros. É aquela coisa que todo mundo passa quando vai para fora, assim, no geral, né? A maioria passa. E primeira vez morando fora de casa e tudo aquilo. Então, meu primeiro ano foi, né, para não dizer um inferno, mas foi pelo menos um purgatório, né? E então foi um ano difícil, né, de acostumar, de desenvolver amizade, desenvolver o aprendizado da língua, de me aprofundar também no estudo do fagote, na parte técnica, porque muita coisa não estava rolando. Minhas palhetas começaram a ficar uma coisa horrorosa, que eu falava, meu Deus, eu não sei mais fazer palheta, não acerto nenhuma palheta. Porque o jeito dele fazer palheta era um pouquinho diferente também, né, do jeito que eu aprendi com o Alexandre. Aí também um pouco de culpa minha, né? Eu saí do Brasil de certa forma cru com palheta. O Alexandre me ajudava muito com palheta. Algumas vezes eu comprava palhetas prontas. Quando eu cheguei na Alemanha, ninguém me dava palheta, ninguém me ficava parando para fazer palheta, faz assim, faz... nem o Tesma, da hora que ele fala, a palheta tá ruim, então sinto muito, né? Você vai ter que se virar com ela. Ele não estava muito aí não para esse tipo de desculpa. Então isso tudo me fez ter que correr atrás dessas coisas. Então esse primeiro ano foi um ano bem difícil nessa adaptação. Muito mais na parte musical do que no resto. O resto também foi chato, foi duro, mas a parte musical era a coisa que mais me deixava triste, porque eu lembro que eu saía da aula e, assim, por mais que eu tocasse o melhor que eu podia, quando ele pegava o instrumento e tocava, era uma diferença tão grande que eu falava, mas, meu Deus do céu, tão longe desse nível, né, de conseguir tocar dessa forma. Por quê? Eu lembro que eu estava com muito problema de resistência. Então, por exemplo, fui tocar uma sonata do DVN, eu quase morri.
Aí eu pensava, nossa, por que que eu tô tão longe disso? Eu não sabia, foi uma surpresa para mim, eu não sabia que eu estava assim, com tantas coisas para melhorar. E imagina, cheguei achando que ia fazer repertório, ia tocar os concertos mais difíceis, que nada. Então esse primeiro ano foi um ano de ter que ralar para colocar as coisas em ordem, né, para construir a casa. Para o segundo ano já foi outra coisa. Segundo ano já fiz mais amizades, já estavam falando um pouquinho melhor o alemão, já me comunicava melhor. Então, tinha mais amigos também brasileiros, chegaram mais brasileiros. Quando eu cheguei em Berlim, eu era o único brasileiro na escola, depois chegou um monte. Mas naquele ano coincidiu de que eu era o único, né? E então foi bem melhor. O segundo ano já foi outra coisa. Aí meu recital já foi muito melhor. Os meus ensaios com a pianista já foi bem melhor também, né? Porque a pianista lá, a acompanhadora, ela era uma mulher mais difícil, né? Ela brigava bastante com a gente tinha um certo pavor, assim, de ter as correpetições, né? Então, o que eu posso dizer, assim, da Alemanha é amadurecimento, sabe? Realidade, choque de realidade, e como se fosse, assim, uma coisa de te preparar, sei lá, como se fosse um quartel. Engraçado, né? Tudo a Alemanha está relacionado com quartel e guerra. Mas não, tudo não, né? Tá bom, só algumas coisas. A Ariane está dizendo que não. Mas assim, aquele esquema militar, você tem que aprender, você tem que tocar direito. Sim, vai. E é para quem aguenta mesmo. Aí chega uma hora que vai, aí você fala, agora está indo. E é muito bacana, que quando você passa por uma etapa, quando você conquista, né, alguma coisa, que você vê uma coisa que você não conseguia tocar antes, que você não conseguia fazer, você faz depois, pô, aí você se sente muito mais feliz, né? Você se motiva muito mais, já ganha mais confiança, que é extremamente importante para o músico, né, ter confiança. E, bom, essas coisas vão acontecendo. Então, foi muito bom. A Alemanha, para mim, foi... E foi na Alemanha também que eu me preparei para fazer a prova do USESP. Principalmente a segunda prova que eu fiz na USESP, né, que foi a prova que eu ganhei, eu me preparei totalmente com o TESMA, né? O TESMA, os excertos orquestrais, no caso lá em Berlim, a gente tinha um professor de excerto, e o TESMA a gente só fazia repertório e base, né? Mas mesmo assim ele dava algumas dicas. Eu pedia para ele, falava, tem um teste no Brasil daqui a pouco, tal. Você pode me dar algum conselho? Ele falou umas coisinhas, tal. Mas concerto de Mozart, o Villa-Lobos na época que a gente tinha que tocar também, que mais? Acho que Sonata de Saint-Saëns. Todas essas coisas, esse repertório assim importante de fagote, ele trabalhou muito bem. E a questão do lógico, né, dos fundamentos, né, da parte da base que já tinha desenvolvido muito mais com ele. Então, foi essencial. A Alemanha na minha vida foi essencial. Se eu não tivesse tido TESM para me preparar, eu tenho certeza que eu não teria passado na USESP. Absoluta certeza. Felipe, seguindo aqui, né, a tua história do TESMA, a gente indo para quando você foi bolsista na Pacific Music Festival. E também eu queria que você falasse sobre o concurso da Gullet Fox e o DRS que você participou, sobre como você se preparou, você que tem experiência assim em concurso, né, que você fez esse concurso, você fala um pouquinho sobre sua preparação, como é que foi, sua experiência. Claro. Então, a Gullet Fox, ela acontece a cada 2 anos, né? Vai intercalando o ano sim, ano não entre oboé e fagote. E foi a segunda vez que eu fiz esse concurso. A primeira vez foi há 2 anos atrás. E a preparação para uma competição, ela é aquilo, né? Eu vou falar um monte de coisa repetida, todo mundo fala isso. Meses e meses antes, né? O estudo diário é importante, manter uma rotina de estudos. E foi o que eu fiz. Eu lembro do repertório, né? O repertório já tinha sido publicado há muito tempo atrás. Então, por exemplo, a primeira parte do concurso eram 2 peças que a gente tinha que gravar. Então, uma delas já era uma peça que eu já tinha trabalhado bem, que era a Ciranda, né, do Viva, e a outra era uma sonata do Antonio Bertolli, que é para Dulciana, né, nem para fagote. E então essa foi uma novidade, né? Aí eu aproveitei, eu fiz essa preparação aqui na faculdade
tenho a sorte de, aqui na faculdade, de ter, no caso, por exemplo, tem um cravista aqui à disposição da gente, que a gente pode trabalhar com ele, esse tipo de repertório. Então, eu gravei aqui no estúdio, na faculdade. Ah, o Romeu escreveu Lawrence Rames, aqui da oitava Sinfonia de Shostakovich, esse maestro era muito bom. E aí, eu preparei esse repertório barroco, no caso, né, renascentista, nem barroco, com o cravista aqui, que foi muito bom, que ele me deu muitas dicas e tal. E o Vila, bom, com o Afonso, né? E aí eu gravei aqui no estúdio. Então eu lembro que eu peguei o repertório para estudar, mesmo o Vila, né, que é uma peça que eu já conhecia, já tinha tocado mais vezes, inclusive em concurso e tal. Eu lembro que, eu acho que 7 meses antes do concurso eu já estava estudando elas. Então não é que todo dia eu pegava a peça e ficava tocando ela inteirinha, resolvendo todos os problemas. Mas eu desenvolvia um sistemazinho onde alguns minutos do meu dia eu pegava um trecho, limpava bem esse trecho. Eu tenho muita anotação na partitura, né? Eu gosto de fazer bastante isso. Então eu escrevo as minhas ideias, as ideias do professor, eu vou anotando onde eu respiro e tal. E aí eu tento ser bem, né? Seguir bem aquilo que eu escrevi, onde exatamente eu coloquei para respirar. Então, esse tipo de trabalho eu fui começando a fazer 7 meses antes, mais ou menos. Então, eu estudava, mantive minha rotina de estudos normal, continuava estudando os excertos, essas coisas de audição de orquestra que ainda tinha, mas sempre chegava e passava assim um pouco pelo Vila, passava pelo Bertoldo, as passagens técnicas sempre devagarzinho estudando para poder deixar bem limpo. Então, mais ou menos um mês depois, essa parte técnica já estava bem resolvida. Aí eu tocava ela inteira, eu ensaiava com a pianista, e aí mais ou menos alguns meses antes do concurso acabar, eu lembro que o prazo, eu acho que era, não sei, vamos dizer assim, era janeiro, alguma coisa assim, o prazo, eu acho que um mês antes eu fui e fiz a minha gravação, que já estava, né, montada, gravei. Aí eu lembro que a primeira gravação eu não gostei, aí fui e gravei de novo, né? Tinha tempo. E aí falei, bom, é essa, e agora vamos mandar. E aí torcer para dar certo. E aí deu certo. Aí eles me chamaram aí mais para frente, quando divulgaram, eles me anunciaram como um dos finalistas, né? Só que aí, por causa da pandemia, acabaram cancelando a fase final do concurso, né? Que seriam 5 finalistas selecionados que iam fazer a final lá esse ano, acho que ia ser em Iowa, é verdade, que o Benjamin estava como host aí da conferência, né? E aí, por causa da pandemia, eles cancelaram e deram um prêmio igual para todos os finalistas, né? O ano que vem a gente vai tocar na conferência como um concerto assim comemorativo, né? E a outra pergunta era sobre o Pacífico, né? O festival. O festival, olha, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo já fizeram um festival então, assim, festival é um momento que você dá uma mergulhada, né, em informações novas, em aproveitar o contato e o convívio com músicos, né, de outros lugares e tal. Então, eu fiz FEMUSC, né, lá atrás, fiz Campos do Jordão e tal. E o Pacífico, o Festival do Pacífico, o bacana dele é que ele é totalmente internacional, né? É gente do mundo inteiro fazendo parte. O nível é muito bom. E tem também o bônus aí de ter o convívio com, no caso, os músicos da Filarmônica de Berlim, da Filarmônica de Viena, e na segunda parte do festival, músicos de importantes orquestras nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, o ano passado, né, que foi o ano que eu fiz, eu lembro que estava o Stefan Schwager, né, que é o solista da Filarmônica de Berlim, e o Daniel Matsukawa, que é o solista da Orquestra da Filadélfia. Então, só de ter contato com esses dois já foi uma coisa surreal, foi muito, muito bom, muito bom. Conversar, tomar um café, tocar junto, né, que a gente tocou junto na orquestra. Aulas também, que eles deram aulas para a gente também. Como a gente não era muito, né, nós éramos 4 fagotistas só, então a gente teve muito tempo para poder passar com eles. E aí,
especificamente esse festival, né, ele tem uma atividade orquestral muito intensa. E aí, voltando para aquilo que eu falei lá atrás, os europeus e também americanos, no geral, eles não têm muitas oportunidades de tocar em orquestra, né? E quando tem a concorrência muito grande, porque o número de estudantes é maior. Então, esses festivais, eles dão muito valor e no geral, esses festivais, eles têm um foco realmente na atividade de grupo, né? Para poder dar rodagem, né, para os estudantes. Então, lá, no nosso caso, a gente tinha orquestra praticamente todo dia. E foram 5 semanas de festival, com 3 grandes repertórios diferentes, com alguns concertos no meio, um pouco de música de câmara também. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Foi bom demais no aspecto musical. A gente pôde tocar com, voltando a falar de maestro, né, com o Valery Gergiev, que é o diretor lá do festival, e que regeu um dos concertos. Por ironia do destino, a Mary Alsop, né, minha antiga chefe, foi justamente na edição que eu fui lá no Japão. A gente fez um concerto lá também. E o outro maestro, você vê, eu nem lembro quem foi. Teve um o Christoph Eschenbach também, que foi muito legal também, muito bom. E então foi um festival assim excepcional para poder aproveitar novos contatos, novas amizades, tocar junto, né, com um monte de gente talentosa, com o pessoal que está, né, ganhando concurso. O nível do festival está muito bom. Por exemplo, esse ano, quer dizer, o ano passado, né, dos 4 oboístas, 3 conseguiram vagas em grandes orquestras, né, aqui mundo afora. Um entrou na Concertgebouw, o outro entrou na orquestra de Bonn, acho que foi Bonn, na Alemanha, e a outra entrou na orquestra do Concerthaus em Berlim, também, que é uma grande orquestra. Então, assim, o nível do festival é muito bom. Você acaba tocando com esse pessoal que está, assim, vamos dizer assim, na pegada, né, de fazer concurso, de tocar repertório. Então, isso é muito bom. Você aprende muita coisa por osmose, você desenvolve muita coisa quando você está no ambiente desse. Então, foi encantador, assim, foi excepcional. E o Stefan, né, gente? Que o Stefan é um amor de pessoa. Nossa, eu nunca conheci pessoa mais incrível que o Stefan. Músico excepcional, pessoa maravilhosa. Foi muito, muito bom, muito precioso ter esse tempinho com ele. Felipe, ainda falando sobre a questão de você ter participado desses concursos, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que sempre volta, e a gente gosta de saber da experiência de cada um que passa por aqui, é assim, além da parte técnica, como é, você tem problemas assim com nervosismo, você fica nervoso assim na hora de tocar, na hora de solar, como é que você lida com isso? Como é que você prepara com isso? Assim, se prepara para isso, porque acontece de você estar preparado assim, tecnicamente você está preparado para aquilo, mas tem pessoas que quando chegam na hora dá aquele pane, né? Dá aquele pane. Muito. Como é que você lida com isso? Sim. Isso é uma das coisas, isso foi um dos grandes desafios na minha vida, até hoje porque eu fiz alguns concursos onde eu fiz uma boa preparação, exatamente do jeito que você falou, e cheguei na hora, perdi tudo por um nervosismo, por uma ansiedade e tal. Então, não tem muito tempo, acho que nem 3 anos, eu fui fazer um concurso de solistas lá em Düsseldorf. E eu lembro que eu estudei para esse concurso, e cheguei na primeira fase e não fui bem, não toquei bem. Estava muito nervoso, estava incomodado tocando. E aí eu lembro que eu conversei com outros amigos que costumam fazer concursos, né? Eu tenho uma amiga flautista que ela tem ganho bastante concurso internacional por aí e tal, tem feito muitos concursos. E ela faz uma coisa, por exemplo, que eu não consigo fazer muito bem, que é tocar tudo de memória, né? Tudo decorado. E aí eu fico pensando que me dá um certo nervosismo. Eu já toquei em concurso tudo de memória, mas eu me sinto muito incomodado. Então, assim, essa coisa do nervosismo, ela é muito pessoal, mas ao mesmo tempo ela é muito, assim, tem certos truquezinhos que você pode fazer que são padrão, né? Vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu indico é ler esse livro aqui.
Esse livro aqui me ajudou muito para lidar com isso daqui. Fala mais ou menos a mentalidade que os atletas têm diante de uma possibilidade de fazer uma competição, de um jogo decisivo e tal. E não é muito diferente, na verdade, não é nada diferente do que a gente tem que fazer quando a gente está num concurso, seja para uma orquestra, ou seja para um concurso de solista, ou num recital, enfim. Então, essa coisa do psicológico, ela tem que ser trabalhada, cada um de uma maneira. Tem gente que toma remédio para baixar um pouco a ansiedade e tal. Não sou contra isso, já fiz isso para ver como é que eu me sinto e tal. Particularmente, eu não gostei, mas isso é pessoal. Agora, o que é importante? O mais importante que eu acho, primeiro é a sua preparação. Porque se você não se preparar, não tem como você chegar na hora e não ficar estressado, porque vai ser uma situação de desconforto. Então, a sua parte, a sua preparação, ela tem que acontecer e acontecer bem, né? Você tem que fazer isso bem feito. A organização nos estudos vai ajudar essa preparação, porque não adianta só você se matar de estudar e não estar organizado as coisas, né? Os seus estudos estarem meio bagunçados. Então, eu acho que é fundamental você organizar bem seus estudos e dar tempo para você conseguir preparar tudo que você tem que tocar. Então, eu lembro que há um tempo atrás, por exemplo, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, teve a competição aqui na Suíça, de Muri, que é o Matthias Hatz, que é presidente do júri. E essa competição ela tem crescido bastante aqui, tem cada vez melhores músicos, o pessoal que tem ganho, né, sempre muito bom e tal. E eu lembro que eu queria me preparar para essa competição. Só que quando anunciou o repertório, eu lembro que eram 9 peças para tocar, as 9 extremamente difíceis. Eu tinha mais ou menos 5 meses para tocar todo esse repertório. Aí eu pensei, será que eu vou conseguir? Eu falei, bom, eu vou tentar. Aí eu comecei a preparar o repertório. Aí eu tive um acidente de bicicleta, caí, machuquei o braço, acabei não podendo tocar. Mas, fato é, há um mês antes do prazo, eu não estava com todo o repertório montado ainda. Não estava bom o bastante para fazer um concurso. Então, assim, talvez nem fosse bom eu ir lá e fazer, entendeu? Porque eu acho que é importante você ir para um concurso bem preparado, para justamente evitar que esse tipo de situação de estresse ali, de insegurança, de nervosismo aconteça. Então, o primeiro fator, eu diria, é isso aí, é a questão da preparação, muito importante. Depois, é o pensamento positivo. E a gente se sacaneia muito, né? A gente fala que a nossa própria mente é a nossa maior inimiga. A gente tem muito mais crítica a fazer a nós do que, né, elogios. Então, eu acho que isso não é bom, porque você sempre pode olhar para o copo meio cheio em vez de meio vazio. Então, pegar um repertório, trabalhar e tocar para um bom professor ou tocar para bons amigos, né, bons músicos e tal. E assim, acreditar realmente que aquilo tá legal, que aquilo tá bom. Lógico, se não tiver bom, aí você vai ouvir as críticas, vai pegar o conselho, né, de um bom músico e tal, ou do seu professor, e vai melhorar. Mas chega num certo ponto que você tem que falar, não, tá saindo, tá bom. Eu vejo muita gente que tá tocando as coisas, mas tem uma negatividade na hora de tocar. Não acredita que aquilo que ela tá fazendo tá bom. E isso é terrível, porque é igual um vendedor. Se ele não acredita no produto que ele está vendendo, ele não vai vender. Tá entendendo? E a gente é bem parecido nesse aspecto aí. Se a gente não acredita que aquilo que a gente está tocando está soando bonito, a pessoa que estiver ouvindo, dificilmente ela vai acreditar também. E até para sua fluência e tal. Então, é importante você ser confiante, é importante você confiar no seu taco, é importante você acreditar naquilo que você está fazendo, gostar daquilo que você está fazendo. Tem um filósofo aí no Brasil, que foi professor da USP, o Clóvis de Barros. Esse cara, ele é engraçado falando. Ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ao mesmo tempo que é caricato, é sensacional. Ele fala, eu me encanto de me ouvir falando. Aí parece uma coisa super arrogante, né? Mas não. Ele fala, eu gosto de me ouvir falar. Eu gosto daquilo que eu mesmo falo. Eu me encanto com o que eu falo. Parece arrogante, mas assim, ele está certo. Se você toca, você tem que gostar daquilo que você está tocando, porque é você que está fabricando aquilo. Então, o primeiro passo é gostar de si próprio. E
quando eu vejo assim os caras que estão ganhando concurso, ou os caras que estão gravando, ou estão em alta, vamos dizer assim, geralmente são pessoas que gostam do que fazem, que acreditam que estão fazendo bem e que ligam um pouco para o que a opinião pública pensa. Elas vão lá e apresentam uma proposta. Ah, eu toco bar desse jeito aqui. Claro, coerente, né? Tem a questão do estudo por trás, tudo. Mas chega no momento que é a sua interpretação. Ele vai lá e toca. E pum, ele apresenta uma proposta. E isso daí faz toda a diferença. Então, para você ter essa confiança, eu acredito que é um exercício onde você vai mentalizando. Aí é o que eu falei, esse livro ele fala bastante coisa legal de como você melhorar o pensamento, né, positivo, como você se preparar para essas fases de estresse e tal. Mas o segundo passo, então, seria esse, né? Depois da preparação, é desenvolver essa confiança, esse pensamento positivo acerca de si próprio. E a terceira coisa é tomar muito cuidado com quem você escuta, né? De quem você escuta conselhos. E assim, gente, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Não dava. Tem muita gente falando muita abobrinha por aí. E, infelizmente, às vezes, gente que gosta da gente, mas que às vezes não tem condição de opinar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente pede opinião, principalmente a respeito de música, porque música é uma coisa muito sensível, muito delicada. E também é muito subjetivo, né? Então, a primeira coisa que eu falaria para alguém na hora de você pedir um conselho é vai atrás de um músico muito bom, mas muito bom mesmo, não aquele cara, fulano tem cadeira tal, toca na orquestra tal, já tá bom para pedir conselho. Duvida um pouco, vai atrás daquele músico diferenciado, aquele cara que realmente faz um trabalho fora da curva, assim, fora da caixinha. Por quê? Porque geralmente a percepção dessas pessoas é um pouquinho diferente dos demais. Porque para o cara chegar num certo nível, para o cara ter uma performance assim muito boa e muito acima da média, ele tem que ter trabalhado muito, ele tem que ter estudado muito, ele desenvolveu uma percepção muito boa, né? Então, vale a pena você, às vezes, escutar o que esse pessoal tem a dizer. E, às vezes, não estou falando que isso é sempre, tá? Às vezes pode ser que não dê certo também. Mas eu iria por esse caminho, eu pediria conselhos para pessoas que eu realmente sei que sabem o que estão tocando, o que estão fazendo, que tem rodagem, que tem realmente experiência naquilo. E, às vezes, a opinião de um amigo, que é o que eu falei, pode gostar de você e tudo, às vezes ela pode não convir, né? Às vezes ela não convém. E a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes a gente escuta um comentário ou uma opinião de um amigo e a gente leva aquilo como verdade, e às vezes aquilo pode não ser verdade. Ele pode falar, mas não está soando legal, ou faz mais assim, mas às vezes ele pode estar equivocado e você está tomando aquilo como verdade e se perder. Então, é perigoso, assim, certas coisas que a gente escuta, né? Certos comentários que a gente escuta. Então, a gente tem que filtrar muito. Eu, particularmente, ouviria poucos comentários, escolheria uma ou duas pessoas no máximo para falar a respeito da minha performance ou do que eu posso melhorar. Então, seria o meu professor e talvez um outro músico assim que eu goste. Para ficar bem canalizado também, né? Até porque música é muito subjetiva, às vezes mesmo duas pessoas incríveis podem ter ideias diferentes. Então, para também dar um caminho, não escolheria muita gente para dar opinião. E a última coisa seria tomar cuidado com elogios, porque elogio pode te destruir, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, tá muito bom, tá muito bom. E às vezes elas podem estar erradas, realmente não tá muito bom, tem muita coisa para melhorar. Elogio te atrapalha muito mais do que crítica, né? E às vezes você, né, deixa de evoluir muita coisa porque você escuta muito elogio barato. Então tudo isso eu acho que ajuda para quando você chegar no momento de estar numa situação de prova mesmo, você ter mais calma, né? Você conseguir desempenhar o máximo do seu trabalho. Felipe, aqui tem mais gente mandando um oi para você, o Daniel Casal Mota. Boa tarde, abraço, Felipe, e até breve. Tá assistindo até Facebook. Breve, Daniel. E teve uma pessoa aqui no chat do Zoom que pediu que se você puder mostrar o livro de novo, ou falar o nome para a gente. Isso aqui.
campeão. Tá dando para ver bem aí? Tá. Beleza. Muito bom, muito bom. Agora eu queria chamar o Wesley para fazer uma pergunta. Uhum. Eu só peço para ele dizer o nome, porque tem gente que está escutando, só escutando. Então, talvez seja melhor dizer o nome do livro ele mesmo, né? Ah, tá bom, claro. É o Cabeça de Campeão. É do François Ducasse. É um escritor francês, mas é um livro bem conhecido aí no Brasil. Chama Cabeça de Campeão, da editora Casa da Palavra. Muito bom. Oi, Felipe, tudo bem? Aqui é o Wesley. Fala, Wesley. Cadê você? Desculpa aí não aparecer, porque a minha internet não é das melhores. Não tem problema. Se eu aparecer, eu não fica cortando minha imagem. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar, Felipe, é como que você fazia para manter os seus estudos pessoais de concertos e excertos orquestrais enquanto você estava no tempo de probatório da USESP, por exemplo? Uhum. Então, lá na USESP, eu lembro que nossos ensaios eles eram de manhã, né? Das 10 da manhã, aí a gente tinha uma pausa meio-dia e meio, e depois das 14 às 16h30. Depois das 16h30, sem chance de estudar. Morto, de cansado, né? Ensaiou o dia inteiro, tal, um monte de informação, trompete, trombone tocando na sua orelha. Então, é aquela canseira, né? No meu caso, ainda voltava para Guarulhos, né? Pegava trânsito. O que eu fazia? Eu estudava de manhã. Então, eu chegava bem cedo na Sala São Paulo. Geralmente, eu chegava às 7 horas da manhã e estudava até umas 9h30. Aí, fazia um cafezinho, uma pausinha para o café e depois ia para o ensaio. Então, eu aproveitava esse horário de manhã para poder estudar os meus fundamentos, estudar a nota longa, estudar a escala, trabalhar a sonoridade, né? Que é importante, é a coisa mais importante. E depois, eu pegava 2 trechos de orquestra, ficava tocando eles, limpando, refazendo, o concerto de Mozart sempre tocando, né, tal. Então, eu fazia isso sempre de manhã. Quando eu tinha folga, aí mais tranquilo ainda, né, eu fazia nos horários nos horários que eu estava em casa, tal. Mas, para mim, particularmente, só funcionava se eu fizesse antes dos ensaios. Depois do ensaio era mais complicado, né? Aí, quando eu não conseguia estudar de manhã, aí depois do ensaio, eu ia dormir, descansar mesmo, tentava tirar um bom cochilo de uma meia hora, 40 minutos, e aí depois eu estudava um pouco. Entendi, Felipe. Obrigadão, viu? Nada. Desculpa. Beleza. Agora eu queria chamar a Caterine para fazer a pergunta. A Cat. E aí, Felipe, bom? Bom, eu sei. Tá bom? Tô Então, bom, queria te perguntar uma coisa. É meio que um elogio, sim. É muito coragem sair de um emprego, né? Um dos melhores empregos que você poderia conseguir no Brasil, para você se mandar para a Alemanha para estudar, né? Aí eu queria te perguntar, né, já tem tempinho que você foi para a Alemanha, que você está lá estudando, e qual que é o plano para depois? Assim, eu quero saber, assim, como é que você teve assim, essa coragem de pegar, assim, tá ganhando um salário muito bom, uma orquestra muito boa, e de repente, quer saber, vou estudar mais? Eu acho fantástico, acho muito maravilhoso, assim, acho que muita gente, se tivesse a opção de fazer isso, faria. Só queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. Um beijo, Cat. Saudade de vocês. Então, quando eu decidi sair do OSESP, na verdade foi assim, eu não queria ter saído do OSESP, né? Eu cheguei lá na direção e eu pedi uma dispensa, né, uma licença não remunerada para poder continuar meus estudos. Por quê? Quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha terminado minha faculdade. E além do papel, além da questão de ter um bacharelado e tal, eu me sentia ainda, né, com muita coisa para melhorar, né, musicalmente falando. E eu entrei no OSESP, eu estava muito novo, estava com 22 anos. Então, na minha cabeça era assim, eu vou entrar aqui, vou passar o probatório, vou pegar a minha licença e vou voltar a estudar, porque eu quero me formar, eu quero continuar desenvolvendo, porque eu estou muito novo para simplesmente entrar na orquestra e ficar aqui como segundo fagote a vida inteira. Então, quando eu pedi a licença, eles falaram para mim não, porque era muito tempo, eu precisava de mais 2 anos para terminar.
Aí eu conversei, né, com os diretores, falei, poxa, mas não tem nenhum jeito, porque eu não quero me desligar da orquestra, mas eu também não quero deixar de estudar, porque eu sinto que eu preciso melhorar muita coisa, né? Aqui eu tô, assim, eu tô na cadeira de segundo fagote, aquilo que a Cat falou paga bem, era minha casa, né? Minha família tudo lá pertinho, tudo mais, mas assim, não tinha perspectiva de melhorar, né? Vamos dizer assim, artisticamente falando. Eu poderia desenvolver uma boa carreira aí no Brasil como um segundo fagote, talvez desempenhar outras atividades, música de câmara e tal, mas seria muito mais por esforço meu o tempo inteiro, eu buscando. E eu queria uma classe, eu queria um professor me acompanhando, porque é o que eu falei, eu sentia que tinha muita coisa ainda que eu precisava melhorar como músico, muitas coisas que eu precisava tocar melhor, né? Então, eu queria voltar para a Europa logo por causa da minha idade, né? Que se eu esperasse muito tempo, a situação não ia mudar, porque eu ia continuar tendo a orquestra, uma hora ou outra eu ia ter que me virar com essa questão da orquestra, ou eu ia ter que sair, eu pedir licença. Então eu decidi vir para cá e fazer a prova. Aí, no caso, eu vim para a Suíça, não fui para a Alemanha por algumas outras questões e tal. E eu conheci o Afonso, né, um tempo atrás. Conheci o Afonso em 2013, quando a USESP veio para cá em turnê, a gente tocou aqui em Genebra tal, e acabei conhecendo ele nessa ocasião. Mas em 2015, no encontro que a gente teve de fagotes, no Rio, o Afonso estava lá e nessa oportunidade eu acabei conversando com ele, perguntei como é que era a oportunidade de estudar com ele e tal, aí ele me explicou. E aí eu decidi vir para Genebra para ter né, para continuar, no caso, o bacharelado com ele, e não voltar para a Alemanha. E aí eu acabei entrando aqui, e aí chegou o momento de decidir de verdade, né? Vou me desligar da USESP e vir para a faculdade, terminar a faculdade, ou vou ficar na USESP e esqueço essa ideia de voltar para a Europa para estudar. E aí pesou um pouco, o que eu posso dizer assim, não é o capricho, mas é mais aquela vontade de arriscar mais, né? Então, na minha cabeça foi assim, se eu ficar aqui na USESP, eu vou ficar aqui na USESP, e essa aqui vai ser a minha vida, e, enfim, acabou por aí. Eu posso tentar fazer uma faculdade à distância, porque como é que eu ia fazer um bacharelado no Brasil, né? A USESP, com a atividade que tem, que é de manhã, de tarde e de noite, eu não ia conseguir fazer uma faculdade presencial. Então, eu ia ter que fazer uma faculdade de ensino à distância. Não era uma coisa que me agradava muito, né? Essa não era uma ideia que me agradava muito. Então, eu ia ter que desencanar dessa ideia de desenvolver mais no fagote, né? Ia focar mais na minha carreira de músico de orquestra. Então, eu falei, eu quero, porque eu quero estudar, e eu quero viver outras coisas. Eu quero ter... Porque eu nunca tive, mesmo em Berlim, eu nunca tive, né, a possibilidade de fazer uma audição para uma orquestra, ou fazer um concurso internacional e tal. Esse tipo de coisa eu não vivi em Berlim. Em Berlim eu trabalhei muito a base, né, nesses 2 anos. Então, eu fui atrás do meu sonho, vamos dizer assim, né? E aí, infelizmente, eu tive que me desligar. Mas eu não me arrependo, não. Eu tenho a maior convicção de que eu tomei a decisão certa. Porque, assim, eu vivi tanta coisa legal e eu sei que tem muita coisa nova para viver. E, assim, desde que eu cheguei aqui, muita coisa legal aconteceu. Concursos, festivais, testes de orquestra, né? Eu coloquei bastante objetivo, assim, né, para mim, para eu poder perseguir. Então, hoje, o meu objetivo, Cat, falando assim do que eu penso assim para o futuro, eu estou tentando arrumar uma vaga, arrumar um emprego para cá, fazer as audições das orquestras e tal. Tenho feito algumas foi muito bem, outras não deu certo, né, na primeira fase e tal. E esse ano agora eu falo, esse semestre próximo agora, eu começo a academia lá em Berna. E então, assim, tem muita audição para cá, tem muita possibilidade. Vamos ver. E se nada der certo, eu ainda tenho muito tempo para estudar aqui. Eu estou começando meu mestrado agora, no próximo semestre. Então, ainda tem bastante tempo para poder passar aqui como estudante. Eu não tenho pressa, assim, para arrumar um emprego. Eu estou tentando, a hora que der certo. E se realmente não der certo, eu volto para o Brasil e tento arrumar um emprego numa grande orquestra aí. Seria o maior prazer. Eu amaria voltar para o USESP, ou tocar no teatro,
ou tocar em BH, seria um maior prazer. Seria muito bom, né? A minha casa, a minha terra. Eu só estou tentando realmente ir para ver até onde eu consigo ir, vamos dizer assim, né? E forçando assim em novos objetivos, novas aspirações. E é importante também, eu esqueci só de falar, é importante também a questão do bacharelado também, o papel, o mestrado, todas essas coisas é importante também porque não existe só orquestra, né? Tem a carreira acadêmica, tudo isso também é importante. E realmente, se eu estivesse na USESP só e ficasse ali na USESP, eu ia ficar mais confortável, eu ia me acomodar naquela posição, dificilmente eu ia conseguir fazer um bacharelado, depois um mestrado. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, eu, por exemplo, eu seria privado assim, dessa vida acadêmica, se um dia eu quisesse ter. Beleza, Felipe, obrigada. Boa sorte. Beijinho. Sucesso. Valeu, Pet. Beijo. Obrigada, Felipe. Agora eu queria chamar o Hirão. Oi, Felipe. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente é vizinho, entre aspas, né? Você tá no sul, eu tô no norte. Que legal. Eu vivo em Basileia. Enfim, a minha pergunta sim. é o seguinte. Eu fui aluno, eu estive em Genebra. Genebra é um pouco minha alma mater também, né? E é aqui uma cidade linda, né? E foi um tempo diferente para mim. E enfim, o que aconteceu? Eu escutei um pouquinho que você acabou aterrissando aí em Genebra, né? Porque você tocou com um professor, alguma coisa assim. Aí você ficou aí, né? Mas falando alemão e tudo mais assim, você nunca teve a vontade de vir para a Musica Academie, porque você já fala alemão, isso seria uma grande vantagem, né? Uma grande vantagem para você para estar estudando com aquela pessoa claro. que você conhece. Foi uma escolha consciente de ficar em Genebra? E só para uma segunda questão para você em Genebra, você teve contato com o meu professor, provavelmente, aí com o Lourenço, não sei. Você teve? Ah, então tá bom. Conta pra gente do Lourenço, conta o que você acha. E eu aconselho, só para você, conselho a gente não dá, como você disse, né? Muito bem. Mas quem tá lá agora é o Carlos, que é uma pessoa maravilhosa que eu conheço, que é um amigo muito grande meu e é um músico excepcional. Se você tiver a oportunidade de conversar com ele, trocar uma figurinha, vai. Tá bom. Por que não Basileia? Lourenço Alpert, e tá aí para você. Claro. O Lourenço, falando dele, eu conheci ele brevemente, ele passou aqui por Genebra, não tem muito tempo. E a gente conversou brevemente, acho que o Afonso estava junto com ele e tal. Então, eu não conheci, eu não toquei, nunca tive uma aula, nunca tive um momento, né, infelizmente, de realmente trabalhar, ou de ouvir ele tocar, ou, enfim, um masterclass, alguma coisa. Mas quero muito, seria um prazer. E eu vim para Genebra primeiro por causa do Afonso, né? Porque eu gostava muito do Afonso como músico, como professor, e então eu vim para cá por causa dele, né? E para mim, eu vou dizer assim, nesses 3 anos que eu estou tendo aula com o Afonso, foram os melhores 3 anos da minha carreira em aspecto de desenvolvimento. Com o Tesno, eu trabalhei muitos fundamentos, mas no momento que a gente ia pegar para trabalhar mais repertório, para desenvolver mais, foi onde eu tive que sair. E com o Afonso foi justamente o contrário, né? Eu cheguei aqui já mais preparado, a base já estava mais bem feita, então eu pude aproveitar muita coisa com o Afonso. Então aqui para mim foi um tiro no alvo, assim, certinho. O Afonso foi realmente o motivo de eu ter vindo para cá. Né? Se não fosse o Afonso, eu não teria vindo para cá, não teria nem vindo aqui fazer prova, acredito eu, né? E então a parte da língua, assim, o francês não é tão distante assim, né, do português, então não me deu tanto trabalho aprender o francês. Então, apesar de eu falar um pouquinho de alemão, não sei até que ponto seria vantagem ir para Basileia, porque o alemão daí é bem difícil, né? Esse alemão de vocês aí, eu não sei nem se a Ariane entende bem esse alemão de vocês.
né? Grüezi miteinander. Não faço a menor ideia o que esse povo fala. Mas, assim, eu poderia também, assim, tinha outros professores, é lógico, em mente, né? É que com o Afonso deu certo, de imediato, né? Eu vim, deu certo, já arrumei e falei, bom, então eu vou ficar. Mas outro professor, por exemplo, que eu tinha muita vontade de ter enfim, estudado, era o Mandolese, em Zurique. Era um que, nossa, eu amo ouvir o Mandolese tocar. Meu Deus do céu, é excepcional, excepcional músico. Então, eu tinha muita vontade de ir, por exemplo, estudar com ele. Era um plano B que eu tinha na minha cabeça. Ou mesmo voltar para Berlim, né? Continuar com o Tesma e tal. Mas, enfim, destino, né? Não dá para ter tudo. Agora, você gosta daí? Só uma pergunta, bem pessoal. Genebra? Sim. Isso. Genebra, o que o pessoal fala é que Genebra não é Suíça, né? Isso aqui é um estado à parte, né, da Suíça, porque só tem francês aqui, né? O pessoal fala que só tem francês aqui, só tem realmente, né? Tem pouco suíço aqui morando. Mas eu gosto de Genebra, a gente tem uma vida bem agitada aqui, né? Musicalmente falando, tem bastante coisa. E, enfim, eu gosto. Aqui, o Afonso, ele é uma pessoa muito engajada. Então, para a gente aqui na classe de fagote é muito bom, porque a gente tem a oportunidade, por exemplo, nesses 3 anos que eu estou aqui, passou tanta gente já para dar masterclass aqui para a gente, sabe? O Afonso, ele tem bons relacionamentos. Então, o Carlos Colombo está sempre aqui, o Gustavo Nunes veio aqui há pouco tempo, o Eberhard Marshall veio aqui há pouco tempo, o Sérgio, né, o Azulini veio também. Então, muita gente boa está sempre passando aqui, a gente tem a oportunidade de tocar com eles. Isso que o Afonso faz é fantástico para os alunos, fantástico, fantástico. Então, eu amo, eu gosto demais daqui, demais. Gosto não se discute. A base Obrigado. é muito bom, a base é Obrigado. muito bom também. De nada. Agora eu queria chamar a Ariane. Oi, Felipe. Olá. Desculpa, até eu estava chacoalhando a cabeça quando você falou de esquema militar, mas, Não, claro, cada um tudo tem bem. sua percepção, né? Geralmente eu reajo assim, às É vezes só uma falam assim... brincadeira. Não, claro, pois é, exatamente. Da minha parte também. Geralmente eu reajo assim, quando falam que alemão é uma língua muito dura e tudo, aí que eu reajo um pouco, porque eu acho que os filmes aqui, né, muitas vezes, quando fazem legenda e tudo, aqui muitas vezes os filmes de guerras acabam sendo associados com a língua alemã, e eu acho que a língua tem outras belezas do que só o Sim. tom. Mas, assim, com certeza, a parte de disciplina É muito bom. algo forte e importante assim no músico também, né? Mas minha pergunta, de certa forma, o que você falou agora quando você falou com Ira, já foi respondida um pouco, porque eu estava curiosa como você sentia a diferença entre estar na Alemanha e agora estar na Suíça, né? Você mencionou, talvez estivesse ligada a essa sua percepção de menos abertura ou de menos entradas suas, né, no mercado, também pelo próprio momento, né, que era o início de uma graduação, de um bacharelado, onde você falou que você ainda estava trabalhando muita base, e agora que você está, inclusive, tendo sucesso de concursos e tudo mais. E, claro, as oportunidades são outras, né? Mas você sentiu... não, eu fiquei um pouco surpresa quando você falou que não tem muita opção, muita possibilidade do europeu, ou não sei se você falou alemão, se experimentar em orquestras juvenis. Uhum. Talvez... Aí eu que estava querendo te perguntar que tipo de orquestra você estava imaginando, porque enquanto eu lá... eu achava que, tipo, em cada escola, né? Cada escola tem uma orquestra, cada escola de música, mesmo em nível só técnica, né? Técnico, tem uma orquestra muitas vezes funcionando bem. O que não tem muitas, eu também sempre achei, isso foi uma surpresa para mim quando vim para cá, são as orquestras juvenis ou de repertório, ou preparatórias remuneradas. Isso não tem. Né? Isso, com certeza, é algo que eu só
conhecia aqui, essa coisa de ganhar dinheiro fazendo música enquanto você ainda está num nível de aprender, não tem muito, até porque são outras estruturas, né? Então, isso era uma pergunta. E essa sua percepção, você acha que foi, então, realmente a abertura do professor, o quanto que ele está colocando vocês em contato com o ambiente, preparando para provas, e aí você está tendo mais possibilidades com Afonso agora do que na graduação. É por aí ou eu entendi errado? Não, é exatamente isso. Aqui, começando pela segunda parte da sua pergunta, então, aqui no caso com o Afonso, claro, poderia ser com outro professor, né? Mas com o Afonso as coisas encaixaram muito bem, a percepção, o estilo, né? E aquilo que você falou, na primeira parte da minha graduação, eu estava lá em Berlim, tinha muita coisa de base para resolver que não poderia pular essa etapa. E aí, aqui eu estou tendo mais oportunidades, estou aproveitando mais oportunidades por causa do momento. Agora, o Afonso, ele tem uma característica muito boa, e não são todos os professores que têm isso, né? Isso eu falo baseado no relato de alunos, realmente por aí, né? De grandes conservatórios, né? De lugares importantes, que falam que às vezes o professor ele é professor dentro da sala de aula, mas acabou a aula, tchau, né? Não tem contato com o aluno. E às vezes faz muita falta isso, sabe? Porque a maioria dos alunos, né? A gente tem essa média de 20 anos, 25 anos, né? Mais ou menos isso. Então, tem muitas crises, tem muitos momentos de insegurança, tal, que às vezes um professor ele pode dar uma boa força, uma boa ajuda. Melhor às vezes até do que uma aula. Então, eu acho que esse contato com o professor não é ser amigo do professor, sabe? Não é ir lá e tomar um café, chamar ele pelo primeiro nome, não é bem isso. Mas, às vezes, realmente ter um pouquinho mais de contato, conseguir ter uma conversa, uma abertura, isso ajuda bastante. E tem professores... O Tesma, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é um professor excepcional, uma ótima pessoa, só que ele é bem reservado. Então, por exemplo, ele não atende uma ligação de telefone. Ele demora semanas para responder uma mensagem, por exemplo, a não ser que seja realmente do interesse dele, marcar aula tal dia. Então, às vezes, os alunos precisavam às vezes, de uma coisinha ou outra, uma ajuda, uma dúvida, alguma coisa, e não tinha, entendeu, professor? E aí isso fazia falta. E até aqueles que estavam se preparando para um concurso, para fazer um concurso internacional, ou uma academia, etc., não tinha muito esse contato com ele. Então, isso fazia falta. E já com o Afonso é bem o oposto. O Afonso ele só não mora aqui dentro de casa porque ele tem a casa dele. Porque ele é extremamente presente. Isso é legal, porque ele né, martela. Não, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. É muito bom isso, né? Eu imagino, né? Eu penso. E a primeira parte da pergunta era sobre... sim, da questão das orquestras jovens. Exatamente. Quando eu falei que não tem essa possibilidade, não tem menos a possibilidade, é na parte remunerada. Porque aqui, realmente, todas as escolas, as Musikschule também tem, né? Orquestras, grupos para tocar e tal. E realmente, só que se comparado, por exemplo, com o que eu tinha em São Paulo, é pouco. Porque em São Paulo, por exemplo, eu tocava na Orquestra Jovem de São Paulo o ano inteiro. Concerto atrás de concerto, todo mês tocando. E isso aqui já não tem muito. Então, por exemplo, aqui na faculdade, nós temos 2 projetos de orquestra por ano. Então, tem 2 concertos somente para tocar por ano aqui. Isso no caso a classe de fagotes. Cordas tem um pouquinho mais, né? Reveza mais. Então, tem pouco. Na Alemanha, eu lembro que na Hans Eisler, por exemplo, tinha 1 concerto por ano. E era uma briga danada para ver quem ia conseguir entrar, né? Porque o naipe tinha 3, 4 fagotes no máximo. Então, quando você conseguia, ótimo, né? Mas então, nesse ponto, eu achava um pouco menos. Eu lembro que os próprios alunos falavam, puxa, eu queria tocar mais na orquestra. Queria, né, tocar mais concertos, mais concertos. E eu lembro que em São Paulo, eu tinha 17 anos, 16 anos, o que às vezes pode não ser muito bom, mas a gente tinha a possibilidade de tocar a Quinta Sinfonia de Mahler na Experimental, trabalhando bem, que o Jamil Maluf era um maestro, né, extremamente exigente e, né, batalhador, queria que
fazia um negócio bem feito, né? Trabalhava, ensaiava, fazia ensaios de naipe. Então, isso foi bacana. E repertórios importantes, um bolero de Ravel, uma quarta sinfonia de Beethoven. Às vezes, coisas que pode até você falar, eu não estou nem preparado para tocar certas coisas. Mas, como não tem aquela cobrança, né, aquele ambiente de não, você tem que tocar perfeito, o solo tem que estar perfeito, então era uma boa oportunidade para o aluno ir lá e se preparar. Então, isso era legal, eu via que tinha mais oportunidades. Então, eu com 18 anos, eu já tinha tocado bastante desses repertórios importantes, né? E primeiro fagote ainda por cima, né? Então, isso realmente, poucas vezes eu vi gente aqui com essa oportunidade de ter tocado, assim, sinfonias importantes, solos importantes, por exemplo, né? Era mais ou menos nesse aspecto. Um beijão, Ariana. Felipe, agora eu queria te perguntar... eu me perdi um pouco nas minhas anotações, mas eu queria te perguntar aqui como que foi o seu processo para ir estudar com o Afonso, que você falou um pouquinho sobre como foi antes do TESMA, né? E como que está sendo essa experiência de morar aí na Suíça? Eu lembro que antes da gente começar a live, você estava falando um pouquinho. Então, olha, com o Afonso foi isso que eu falei, né? Eu conheci bem o Afonso mesmo lá no Rio de Janeiro, em 2015. Ali a gente conversou bastante, ele me explicou como é que era aqui e tal, mais ou menos como funcionava o curso, a faculdade. E para mim, olha, eu sou suspeito para falar do Afonso, viu? Porque o Afonso é uma pessoa maravilhosa, né? Eu só tenho tido bons momentos com o Afonso. Ele é um professor extremamente exigente. Tomara que ele não esteja ouvindo isso, mas tem hora que ele enche o saco, assim, sabe? Ele fala, pô, não tá bom, sabe? Não tô gostando. E às vezes você sente, pô, mas não tem mais de onde tirar, não sei mais o que fazer para ficar bom. E, não, mas não gostei. Ele é muito crítico, né? Ele tem um certo gosto, assim, que ele realmente não abre mão. Então, uma coisa engraçada, assim, que desde o começo, assim, do trabalho que eu tive aqui com ele, eu sinto que a minha percepção mudou bastante, né, principalmente em relação a excerto orquestral, né, que ele trabalha bastante. Então, eu lembro que eu chegava lá, tocava, por exemplo, um Pássaro de Fogo, tocava o solo do Pássaro de Fogo afinadinho, uma boa dinâmica, né, redondinho e tal, fazia um crescendo ali, um diminuindo aqui, achava que era bastante. E tocava e achava que estava musical bastante. Aí vinha ele, sentava no piano, né, que ele toca piano bem bacana, mas ele sentava no piano e fala, não, cara, olha a harmonia, né, tá faltando isso aqui, tá faltando um pouquinho mais disso, não tem um certo tempero. Então ele faz a gente refletir um pouquinho mais. Então tudo isso foi um trabalho, né, tem sido até hoje um trabalho bem intenso com ele, nessa lapidação mesmo, né? E realmente na reflexão, assim, de o que você quer tirar, qual proposta você quer passar, não dá para simplesmente chegar e tocar. Então, nesse ponto, foi bom demais, está sendo bom demais. Todo o repertório que a gente trabalha com ele, né? O Carlos também, que é aluno dele, o Carlos sabe bem disso que eu estou falando. Ele é sempre muito criterioso, assim, muito chato na hora de trabalhar. Poxa, faça melhor, apresenta alguma coisa, apresenta uma proposta, mas não chega aqui tocando tudo limpo, perfeito só, né? Vamos fazer mais coisas, vamos fazer música. O Afonso é um cara extremamente apaixonado por música, né? Ele gosta demais de fagote, demais. Ele odeia trombone e ama fagote. Então, ele pega o fagote assim, ele fala, a gente tem um privilégio de tocar o fagote, tem tantas cores que você consegue tirar do som, então aproveita, pega essa peça, olha isso como é gostoso tocar, tal, vamos aproveitar. Ele viaja na harmonia, sempre no piano, toca, olha, é muito bom, tal. Então ele passa essa paixão do Afonso contagia, né? E a gente, todos os alunos, sem exceção, todos os alunos ali aqui na faculdade, aqui na escola, gostam de ter aula. É impressionante. Ele tem 10 alunos, eu acho. Todos os alunos gostam de ter aula, todos os alunos têm um prazer em chegar na próxima aula, estudar, em tocar. E ele é chato, hein? Eu já vi ele, né, assim, brigando com o aluno. Pô, não tá bom, pô, como é que você chega no masterclass tocando assim, sabe? Ele não deixa de ser exigente.
apesar dele ser muito amigo, assim, muito, né, muito solidário, né, com os alunos. Então, para mim foi essencial vir para cá. Para mim foi algo assim realmente excepcional, né? Porque eu pude fazer uma boa base e agora eu estou podendo me aprofundar cada vez mais assim na musicalidade, interpretação, conhecimento também, né? A gente sempre vai aproveitando. Então foi muito bom. O Afonso eu indico para todo mundo. O Afonso é o cara. Depois ele vai me pagar um café, uma pizza, sei lá, porque eu enchi a bola dele aqui. Ele já paga tanto café, tadinho. Felipe, tem mais uma pergunta aqui para você, mas antes professora Leone está mandando um bravo para você lá do Facebook, e Mauro também mandou um oi do Facebook. Um abraço para todos eles. Abraço, Elione, abraço, Mauro. Além dos teus estudos com Afonso, aonde você concentra as suas atividades atualmente? Como assim? Quais atividades você fala? Como fagotista. Aonde você toca atualmente? Você está tocando? Então, aqui a gente tem bastante oportunidade de cachês. Ocasionalmente aqui, bom, né, antes da pandemia, tinha bastante atividade lá na Orquestra da Suíça Romana, né, lá na Orquestra do Afonso, quando precisava de um fagotista a mais, tal, né, enfim, músico substituto, né, eu estava atuando lá com eles, atuo com eles de vez em quando. Tem bastante grupos assim de música de câmara para cá, né, que a gente toca bastante. Dentro da faculdade também tem bastante atividade, tem os recitais, né, todo semestre. E tem a academia, né, agora também, né, a Academia de Berna, da Orquestra Sinfônica lá de Berna. Então, as minhas atividades hoje estão focadas nisso, né? Uma pequena atividade orquestral e muito trabalho para preparar as próximas audições, né? Que não para, né? Tem que ser até conseguir um emprego. E como assim, nesse período, que eu não sei como é que tá aí, se já teve flexibilização nessa quarentena, aí por onde você, aí na Suíça, mas como é que tá a tua rotina de estudos nesse período, nessa quarentena? Só um minuto aqui. Olha, deixa eu só mutar aqui, professora Leone, para eu terminar a pergunta. Sim, eu queria saber como é que tá a tua rotina de estudos, ou como estava, né? Porque agora eu não sei se já teve a flexibilização. E como é que você faz normalmente para conciliar, assim, na tua rotina normal, tirando a quarentena, como é que você faz para conciliar teus estudos, a orquestra, os cachês que tu faz? Como é que tu faz para conciliar tudo? Então, o estudo é prioridade, né? Para o músico, o contato com o instrumento ele é prioridade. Em algum momento do dia ele vai ter que arrumar umas 2 horas, 1h30, pelo menos, alguma coisa, mas ele tem que sentar e tocar, e fazer um trabalho de escala, tocar um pouquinho do concerto que ele está preparando, ou do repertório que ele tem que tocar, enfim. Então, por menos tempo que você tenha, então você dorme menos e arruma um tempinho para tocar, né? Enfim. Mas você tem que arrumar, né? É importante. Um dia, né? Um final de semana, às vezes, você não consegue, tudo bem, é relevante. Agora, todo dia, né? Você tem que ter o hábito, tem que desenvolver o hábito de estudar. Para mim, sinceramente, é fácil. Aqui na Suíça, graças a Deus, está tudo em ordem. As coisas flexibilizaram já há um bom tempo. Então, não houve grandes problemas aqui em Genebra, apesar de tudo ter parado, fechado e tal. Eu pude continuar estudando em casa. Então, para mim, né, eu sei que para muita gente, infelizmente, foi um grande problema, mas a pandemia, para mim, foi muito boa, porque eu tive muito tempo para estudar, muito tempo. Eu pude sentar aqui, eu estou estudando piano, estou estudando baixo elétrico, que eu faço de brincadeira, assim, sabe? Mas, assim, coisas que eu não poderia estar fazendo antes, porque realmente aí não tem tempo, né? Hoje eu estou podendo fazer, por causa do tempo em excesso que eu tenho. Então, para mim, foi ótimo. Eu me organizo, eu durmo bem, eu acordo, faço minhas palhetas, pego meu repertório, estudo, toco, sento no piano, toco um pouco. Eu trabalho à noite, então eu tenho bastante tempo aqui para estudar, né? Eu me viro bem. E antes disso, na época que estava a faculdade mais intensa, né, vamos dizer assim, também sempre sobra tempo, sempre
sempre tem as lacunas, né, nos horários para a gente conseguir estudar. Então, aqui na faculdade, a gente pega a sala, né, com antecedência, se organiza, reserva o horário que você quer estudar, vai lá e passa. Então, eu particularmente, eu chegava na faculdade de manhãzinho, né, mais ou menos na hora que abria, por volta das 7 da manhã, tal, 8 da manhã, e voltava à noite para casa, depois do trabalho, só passava o dia inteiro lá, né? O trabalho que eu falo é um pequeno trabalhinho que eu tenho aqui para poder levantar um pouco de recurso, né, que eu faço à noite. Então, eu passava o dia inteiro, né, na faculdade. Aproveitava o tempo, fazia as aulas que eu tinha que fazer, os cursos e tal, e o resto eu aproveitava para estudar fagote e as outras matérias, às vezes, que eu tinha que estudar, né, um recital de piano, alguma coisinha assim, às vezes tem que fazer. Né, que o Irã tinha perguntado, não perguntado, a gente estava comentando aqui, aproveitando o tempo aqui, né, a janela aí que a gente teve, estava falando a respeito de palheta, né, coisa que a gente nem gosta de falar. E aí ele estava perguntando assim, porque lá na Alemanha, quando eu cheguei lá, eu tive problema de palheta com o Tesno, porque o Tesno tinha uma maneira diferente de fazer palheta, enfim, do que eu fazia, do que também eu aprendi com o Alexandre. Ele tinha essa coisa de deixar a ponta grossa. Eu não sei se o Formiga está por aí assistindo, ele poderia explicar isso melhor. E essa coisa da ponta mais grossa, né, e raspar muito mais atrás, era justamente o contrário do que eu fazia, porque eu deixava atrás, tinha mais madeira, como sempre tem, mas a ponta é bem mais fina, né, bem mais acabado. Então, a gente só estava comentando que demorou para eu conseguir me habituar com essa coisa dele e tal, de acertar essas palhetas. Na verdade, para ser bem sincero, eu nunca consegui fazer palheta do jeito que ele faz, e hoje eu não faço também, né, hoje a maneira que eu trabalho aqui com o Afonso, ela é diferente do que, por exemplo, do que o Tesma faz lá, né? E para mim hoje as palhetas estão mais assim, mais em ordem, né? A maneira de raspar, né? Que é bem parecido aí com o jeito que o Afonso. Mas é aquilo que o Irã falou também. As palhetas boas são sempre as nossas, né? No final das contas. Então eu peguei um monte de ideia do Afonso, tal, uma ideia ou outra também de um outro professor e tal. E no final das contas eu descobri o meu caminho. E acho que é assim com todo mundo, né? Estou voltando aqui, viu, Felipe? Porque eu estou conferindo se realmente está tudo certinho, está tudo tá certo. Bem. Felipe, você, como eu tinha... Eu acho que eu tinha perguntado sobre isso também, né? Sobre a questão de você tocar em orquestra. E eu não sei se... Eu aqui resolvendo isso, acabei perdendo o fio da meada aqui, gente. Eu vi aqui no teu currículo que você é academista na Orquestra Sinfônica de Berna. O processo para ser academista é parecido com o da USESP, que você participou? Como é que foi esse processo para você se tornar academista lá? Tem então, bolsa, não tem? Como é que funciona? Sim, claro. Então, a academia, assim, eu vou começar, né, a academia agora no próximo semestre. Eu fiz a audição tem alguns meses, foi, né, por causa da pandemia, foi uma audição por vídeo, né, a gente gravou e mandou, e então, de certa forma, é parecido, sim, com o processo, né, do caso da academia lá da USESP. A diferença é que não tem essas atividades teóricas, né, e a academia aqui especificamente em Berna é um ano, né, que você fica estagiando com a orquestra, você recebe, né, você é remunerado por cada participação que você faz, tem uma penca de serviços, né, se eu não me engano, são 120 serviços por ano e tal, e então, basicamente, a atividade é tocar com a orquestra, né, estagiar, né, ser músico da orquestra, no caso, músico academista, né, estagiário. E a audição é isso daí, teve uma lista de excertos, concerto de Mozart, aquela coisa padrão. Foi lá, gravou, mandou e aí ser selecionado. Felipe, assim, antes de eu fazer a última pergunta aqui para a gente encerrar, eu quero agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente aqui no Corona Bassons, realizando essa live. Muito bom conhecer mais sobre você, assim, um fagotista assim, jovem, mas que já tem uma boa bagagem, né? A gente já tem bastante experiência, que
como a Caterine falou, né? Estava lá na OSESP, mas assim, sempre com aquele pensamento de estudar, de melhorar, de querer fazer melhor, de se profissionalizar. Foi atrás, foi em busca, está aí na luta, está aí estudando, se profissionalizando, sempre querendo buscar o melhor para fazer bem o seu trabalho. Isso aí isso é muito motivador, pois assim, a gente sabe que às vezes acontece do músico, assim, quando está em orquestra, se acomodar um pouco, né? E você não, seu pensamento é justamente o contrário. Seu pensamento é melhorar, se profissionalizar, e buscar sempre da melhora para fazer bem o seu trabalho, porque você gosta do que faz, a gente vê isso no que você fala, você gosta de tocar fagote, você é um privilegiado que já começou de cara a estudar fagote. Queria eu ter começado já de cara, estudando fagote já. E eu quero saber aqui se você tem mais algo a acrescentar hoje, mais alguma coisa que você queira falar hoje, algum conselho que você quer dar. Não, olha, bom, primeiro eu agradeço de coração pelo convite, foi um prazerzão, foi muito gostoso conversar. Eu estou entre amigos aqui, né? A maioria eu conheço já, os que eu não conheço ainda estou conhecendo e está sendo um prazer conhecer. E olha, a única coisa que eu queria falar é que assim, a gente é privilegiado de fazer o que gosta, né? E, então, por exemplo, a Sofia, que eu conheço há pouco tempo, ela eu fico super feliz com a atitude dela, porque ela é extremamente motivada, ela ama música, ela quer aprender, ela quer tocar, ela posta, ela quer saber, está sempre acompanhando e tal. E eu acho que a gente tem que ser assim, como ela, né? Buscar sempre aprender. Nunca, por mais que você saiba, e isso é uma virtude dos grandes, né? Quando a gente conhece, por exemplo, uma pessoa igual o Sérgio Azzolini, é um músico fantástico, uma pessoa maravilhosa, assim, impressionante, e de uma humildade incrível. Então, quando eu conheci ele, por exemplo, foi uma surpresa, né? Porque se você escuta as gravações daquele homem, vocês falam, esse cara não é normal, como é que ele faz isso, né? É um absurdo. Mas, em contrapartida, você conhece ele, você vê que ele é de uma humildade, e, sabe, ele conversa com você, te olha no olho, sei lá, dá a impressão que ele está querendo aprender alguma coisa de você. Isso é fantástico. Então, eu acho que é importante a gente só lembrar que a gente nunca vai saber tudo, não importa o quanto a gente se esforce. Sempre tem alguém melhor do que você em alguma coisa. E tem que ser assim mesmo, a gente tem que aprender com todo mundo, compartilhar aquilo que a gente sabe com os outros. Eu faço isso com o maior prazer. Como fizeram muito comigo. Se não fosse as pessoas terem dado tanta oportunidade para mim, terem tido tanta paciência lá atrás também comigo, e hoje ainda ter, sabe? O Afonso tem tanta paciência comigo, ele responde cada pergunta, me ajuda com palheta até hoje, de vez em quando, sabe? Então, a única coisa que eu falo para todo mundo é que a gente continue assim, que a gente continue solidário. Essa iniciativa das lives é uma coisa top, é sensacional. Tanta gente está aprendendo tanta coisa, está tendo a oportunidade de ouvir tanta gente. Pô, isso é legal pra caramba. Quem dera, né? Quando eu mais novo, eu tivesse tido isso também. Mas estou tendo agora, ainda bem, né? Antes tarde do que nunca. E aproveitar. Eu acho que a gente tem que aproveitar bastante esse tempo, estudar, ouvir, aprender, compartilhar. E bom, né, gente? Música é bom demais, é gostoso demais. Eu deliro aqui, eu sento às vezes no piano um pouquinho, que é uma coisa que eu me propus a fazer mais esses últimos anos aqui, era desenvolver um pouquinho mais do piano para poder realmente pegar uma partitura e tentar dissecar mais ela, ou pegar uma música e tentar aprofundar mais na harmonia, porque, né, o fagote a gente só toca uma linha melódica e tal, então eu falei, quer saber, eu quero melhorar no piano para poder entender mais a harmonia e tal. E, nossa, eu começo a dar umas brisadas aqui, às vezes, sabe? Eu peguei, por exemplo, o Sansões, comecei a dar uma brisada, assim, um pouco na harmonia, eu falei, cara, como isso é gostoso, como isso é incrível e tal. E música é um negócio muito bom, muito bom, muito bom. Quanto mais você aprende, mais você vê que você tem coisa para aprender, mais você se joga. Nossa, é bom demais. A gente é privilegiado de fazer o que gosta, né? E poder trabalhar com isso, ainda ganhar seu sustento com isso, é mais legal ainda, né? Então, é isso aí. A gente tem que aproveitar as oportunidades, ser positivo e trabalhar duro. Para mim, sinceramente, eu não estudo. Eu aproveito o meu tempo quando eu estou com fagote, né? Para mim não é tem que estudar. Não, eu gosto. Eu sempre estudo, o maior prazer.
Sofia está aqui enchendo de coração para você. A Sofia essa menina é um talento, um talentaço. Eu e Vivian estava aqui pensando, ela é Miss ou é mascote aqui do Corona Bacel? Nossa mascote. A Sofia, ela está sempre aqui nas lives, ela assiste todas, não perde nenhuma. Sim. E eu também estou acompanhando ela sempre posta, tocando assim, ela é muito motivada mesmo para estudar. Eu admiro muito mesmo isso nela. Tem que ser assim, porque se você é músico, você está tocando, você não gosta daquilo que você está fazendo, né? É cansativo, é igual o cara que está trabalhando lá no telemarketing. Eu duvido que ele está gostando de atender um monte de gente, né? Então, fica cansativo, né? É importante gostar do que faz, é o primeiro passo. Obrigado, Felipe. Antes de eu chamar aqui uma salva de palmas para Felipe, eu quero pedir para a Vivian avisar qual é o nosso próximo convidado, Vivian, por favor. Opa! Bom, nosso próximo convidado é o Ebenezer Nogueira, no dia 18. No dia 21, Osvanilson Castro. E dia 22, parte 2 da Ariana Pedraza. E eu queria falar também que as lives são uma parceria com a Associação Brasileira de Paretas Duplas, que agora nós temos um espacinho no site. O site da associação é abpduplas.com e o nosso espaço é /coronabassuns. E também parceria com o Basson Lesson. E quem puder seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, sempre estamos postando coisa lá. E é isso, gente. Uma salva de palmas para o Felipe. Vamos abrir as câmeras aí, pessoal, para eu fazer um print aqui com todo mundo que está na sala. Bravo, Felipe! Imagina, valeu! Eu só queria puxar a sardinha aqui, que esse curso do Alexandre está incrível, vale a pena. Quem não se inscreveu e puder, faz, que é muito, muito bom, muito bom, muito bom. Se alguém quiser se inscrever e falar assim, tá aberto, né, as inscrições. Tá aberto. Fala assim, tá um pouco caro. Escreve pra gente, a gente dá um jeitinho. A gente conversa com ele. Vamos ver se a gente consegue um desconto. Vamos ver. Vale a pena, tá sensacional. Entre em contato com a turma aqui com a equipe do Corona Bastos, que a gente fala aí com o Alexandre. Ei, gente, obrigada. Tchau, tchau. Bravo, Felipe. Mais uma vez, bravo. Tchau, gente.